Pessoal, vamos comentar então aí a última parte da semana 5, dia 1º, sobre brasileiros natos e naturalizados. Questão 21. São brasileiros natos aqueles que nasceram no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem no período de 2 anos pela nacionalidade brasileira. Então veja, tem duas situações aqui. Para ser brasileiro nato, nascido no estrangeiro, nós temos a primeira situação, pai ou mãe brasileira, perfeito. E nesse caso ele poderia ter o que? Nós temos 3 situações na realidade. Vamos por aqui. A primeira situação, que é o que? Nascido no estrangeiro, pai ou mãe brasileira, e algum deles esteja a serviço do país. Certo? Então, nesse caso vai ser considerado brasileiro nato. Nós vamos ter outra situação, que os nascidos no estrangeiro de pai e mãe ou mãe brasileira, desde que sejam registrados. Então lá fora, ser registrado aonde? Numa repartição brasileira competente. E por fim, nós temos a terceira e última situação, que é os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que optem certo? Então vai optar o que? Pela nacionalidade brasileira, certo? Então nesse caso ele não teve o que? Os pais não estavam a serviço do país, e ele não foi registrado numa repartição brasileira competente, e agora ele vai estar na mão dele decidir pela nacionalidade brasileira. Então vai optar pela nacionalidade brasileira. Essa opção é a qualquer tempo. Perfeito? Mas depois que atingida a maioridade. Ou seja, após 18 anos, a qualquer tempo, seja ele 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade. Então, voltando para a questão, são brasileiros natos aqueles nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham residir no país, desde que são brasileiros, desde que venham residir no Brasil. Então está vendo pela opção terceira. E optem no período de 2 anos, não. Optem a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, portanto nossa questão está incorreta. 22. Mário, casado com Ângela, que é analista administrativa da Anatel. Quem? Mário. Opa, errei o tiro. Mário é analista administrativo da Anatel e esteve a serviço dessa agência em Paris nos meses de outubro e novembro de 2008, quando nesse período nasceu seu filho Lúcio em Hospital de Brasília. Então nasceu em Brasília, o resto é tudo balela. Iuris, o que? Solos. Então significa que ele o que? Nasceu no país, ele era filho de brasileiros, nasceu no país, não tem nem sentido, certo? Estava a serviço da agência em Paris, não tem relevância, perfeito? Então Lúcio é brasileiro nato. Lúcio é brasileiro sim, brasileiro nato.
Questão 23. Um casal de cidadãos argentinos passou férias no último verão no litoral de Santa Catarina. A mulher grávida de 8 meses deu à luz de Henrique em hospital da rede pública da cidade. Nessa situação, segundo a Constituição Federal, Henrique é considerado brasileiro nato. Nasceu no solo brasileiro. Os pais não estavam a serviço do país deles, então ele vai ser considerado brasileiro nato, sim. Perfeita a questão. Olha só, os nascidos na República Federativa no Brasil, nasceu aqui, condição para que ele não seja brasileiro nato, desde que, ou seja, condição então é que ele esteja a serviço, os pais a serviço de seu país. Então, ainda que nascidos no país de pais estrangeiros, quando esses não estejam a serviço do país, em outras palavras, de modo inverso, são considerados então os brasileiros como brasileiros natos. Então, voltando aqui, o casal de argentinos são o que? Então, estrangeiros, não estavam a serviço do país dele, deram à luz a Henrique no hospital aqui no Brasil. Então, Henrique aí, que é o filho deles, vai ser considerado sim um brasileiro nato. Perfeito. Questão 24. José, nascido em Lisboa, Portugal, é filho de um português com uma brasileira. Então, nasceu em Portugal, é filho de brasileira. Perfeito? Que se mudou para Portugal em busca de melhores oportunidades de trabalho. Ao atingir a idade adulta, José ingressou na carreira diplomática, tendo recebido como primeiro posto no exterior o cargo de terceiro secretário da Embaixada de Portugal no Brasil. Perfeito? Então veio para o Brasil, filho de brasileira, nascido em Portugal, veio para o Brasil. No Brasil conheceu uma brasileira de nome Márcia, com quem se casou. Nessa união, no Brasil nasceu um menino chamado, batizado de Ronaldo. Segundo a Constituição brasileira, José, que era quem? O filho de brasileira que nasceu em Portugal, tendo vindo a residir no Brasil, pode optar pela cidadania brasileira? Pode ou não? Pode. Situação em que será considerado brasileiro nato mesmo estando a serviço de Portugal. Pode ou não pode? Pode. Por que ele pode? Olha só a questão interessante. Porque ele é filho de brasileira, vai se enquadrar naquela terceira situação que nós falamos, que quando é nascido no estrangeiro e pai ou mãe brasileira, que no caso é a mãe brasileira, desde que venha a residir na República Federativa do Brasil, que foi o caso em questão, ainda que seja a serviço de Portugal, mas veio residir no país e pode optar a qualquer tempo, então aí pela opção, certo? Pela cidadania, no caso da questão está falando, certo? Mas na realidade pela nacionalidade ficaria até melhor, porque cidadania não é muito interessante, perfeito? Então opte aí pela nacionalidade brasileira, situação em que será considerado que brasileiro nato, mesmo que estando a serviço do Portugal, correto? Correto. Aqui ó, a situação dele aqui, ó. Venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, portanto, ele é assim aí considerado um brasileiro nato. Questão interessante. Questão 25, novamente aí o José. Nessa situação apresentada e segundo o entendimento do Ministério das Relações Exteriores com relação ao disposto na Constituição brasileira, Ronaldo, agora o filho dele, apesar de ter nascido no Brasil e ser filho de uma brasileira, não será brasileiro nato. Olha, que é a situação.
para ele não ser considerado brasileiro nato, ele tem que ser filho de pais estrangeiros, não só de pai estrangeiro, caso José não optasse pela nacionalidade brasileira. Então veja a situação, teríamos duas situações. A primeira situação seria José casado aí com uma brasileira. Vamos colocar o nome dela. Qual o nome? Tá bom, Maria. Então Maria é brasileira, José é português, não optou pela nacionalidade brasileira. Então nesse caso não são os dois filhos. Então o nosso amigo Ronaldo não é filho de pais estrangeiros, então nasceu no país, filho de brasileira, ele vai ser Ronaldo, vai ser o que? Brasileiro e ainda o que? Nato, brasileiro nato. E na segunda situação, José Maria, José optou por ser brasileiro, e então Maria também é brasileira, então nesse caso também o Ronaldo será brasileiro nato. Então nas duas situações o Ronaldo vai ser brasileiro nato, então aqui está incorreto. Porque de pais estrangeiros, então no caso aí, o exemplo aí, nós dizemos o nome da mulher aí, Maria era brasileira, então não tem sentido, então nasceu na República Federativa do Brasil, obviamente filho de brasileiro vai ser brasileiro nato. Questão 26. Jacob Klanstrauss, cidadão alemão, passou a residir no Brasil em 76. Nesse mesmo ano casou com uma brasileira, conseguiu um visto permanente e empregou-se em uma fábrica em São Paulo. Em 95, naturalizou-se brasileiro. Em 2000, Klanstrauss, usando o seu passaporte alemão, tá difícil, viajou para a Alemanha, envolvendo-se na viagem com o tráfico internacional de drogas. Então, se envolveu com o tráfico internacional de drogas. Descoberto, Jacob, mesmo revel, foi processado e condenado na Alemanha. O governo alemão, no entanto, não sabia que Jacob estava no Brasil e desconhecia sua naturalização. Em 2004, quando o governo alemão descobriu que Jacob residia no Brasil, solicitou sua extradição para o cumprimento na Alemanha da pena a que fora condenado. Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. Nos termos da Constituição Federal, para obter a sua naturalização em 95, Jacob não teve que submeter às regras ordinárias de naturalização. Foi necessário apenas que ele requeresse a nacionalidade brasileira e comprovasse residência ininterrupta há mais de 15 anos, idoneidade moral, aqui ele já está misturando, e inexistência da condenação penal. Então, nós temos duas situações aí de naturalização aí de brasileiros. A primeira dela, quando for o quê? Quando for aí originário. Temos duas. Originário de língua portuguesa e aos demais. Então nesse caso aí ele era cidadão alemão, então vai ser enquadrado no segunda situação. Vamos ver. Os naturalizados, então aqui de língua portuguesa, a exigência é apenas residência de 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, certo? Então nós temos aqui na primeira situação, situação A, qual é a condição? País de língua portuguesa, residir
um ano ininterrupto. E o que? Idoneidade moral. Então essa é a primeira situação. Ok? Veja que se for aí originário de país de língua portuguesa, vai ser mais fácil. Agora os demais tem que viver então aí no país por mais de 15 anos. O B, mais de 15 anos. Que mais? Sem condenação penal. Que mais? E requeiram a nacionalidade. Então veja que a questão, voltando aqui, no item B, qual é a situação? Tem que ter condenação penal, não verifica-se aí a idoneidade moral. Então aqui, ó, foi necessário apenas que ele requeresse a nacionalidade brasileira, ok, comprovasse residência ininterrupta há mais de 15 anos, ok, inexistência de condenação penal, ok, e idoneidade moral ele misturou. Então, misturou, está errado. Então veja, nós temos então aí as duas aquisições, a extraordinária, que é o estrangeiro que não é originário aí da língua portuguesa, e a que é chamado aí de ordinária, é previsto no Estatuto do Estrangeiro aí, perfeito? Questão 27. Manuel é cidadão português, reside no país há 13 anos, ininterruptos, trabalhando como auxiliar de enfermagem no hospital universitário. Nessa situação, como caso apresente idoneidade moral, não há óbice de constitucional para Manuel adquirir a nacionalidade brasileira. Certo ou errado? Certo, porque ele tenta confundir aqui com de 15 anos, mas os 15 anos não quando é originário aí da língua portuguesa, que é o caso em questão. Então, ele precisa aqui apenas, o requisito era o que? 1 ano ininterrupto. Perfeito, ele está 13. Então, essa é a primeira condição. A segunda condição, que ele tem o que? Apresenta idoneidade moral. Idoneidade moral, obviamente, que não precisa ter uma condenação penal. Por que é condenação penal? Para você lembrar que é mais fácil 15 anos ininterruptos no país, você ter uma condenação penal muito mais, se a pessoa não tem de boa índole, ela é muito mais fácil de acontecer. Ou seja, se for brasileiro, estrangeiro da língua originária de português, língua portuguesa, melhor dizendo, então você exigir uma condenação penal em 1 ano com a justiça que nós temos não teria sentido. Então é por isso que você pede aí para os de países de língua originária portuguesa apenas a idoneidade moral, tendo em vista aí o curto intervalo de tempo ininterrupto, que é de apenas 1 ano de residência no país. Questão 28. Jacques, com idade de 17 anos, essa questão é muito boa, nascido na França, fala e escreve perfeitamente o português, pois apesar de nunca haver visitado o Brasil, aprendeu a língua com a sua mãe, que à época do nascimento era embaixadora brasileira na França. Então ele é o que? Filho de brasileiro a serviço do seu país na França. Então o Jacques vai ser o que? Vai ser considerado o que? Brasileiro nato, perfeito?
Nessa situação, é correto afirmar que Jacques tem direito de alistar-se como eleitor no Brasil, ok? Ok, mas não tem obrigação de fazê-lo, perfeito? Perfeito. Por quê? Olha o que ele está cobrando agora. Ele está cobrando um outro complemento nessa questão, que é o que? A obrigatoriedade de alistar-se como eleitor no Brasil começa a partir de qual idade? A partir dos 18 anos. Ok? Então, antes do 16 a 18 é o que? Facultativo. Então, é por isso que ele tem direito a alistar-se, mas não a obrigação. Questão correta, questão muito bem bolada aí. Questão 29. Nacionalidade é um conceito mais amplo do que cidadania. Correto? Correto. Nacionalidade são os nacionais, são os que nasceram aí, por exemplo, no país. Perfeito? Então são todos os brasileiros que nasceram no país. Daquele artigo 12º, inciso 1, a linha A, aqueles que nascem no país, que ainda que sejam de estrangeiros, de pais estrangeiros, mas que não estejam a serviço do seu país, também são considerados brasileiros natos, ok? E ainda, além dos natos, nós temos quem? Os naturalizados. Então temos os natos, vou por aqui, natos mais naturalizados. Perfeito? Aqui dentro vai ter quem? Pessoas de 0 a 120 anos. Perfeito? Isso daqui é maior do que? É maior do que a cidadania. A cidadania, por sua vez, é o que? É a titularidade, quem tem titularidade de direitos políticos, ou seja, de votar e ser votado, cidadão, portanto. Então, o cidadão é obrigatório de quanto? É facultativo de 16 a 18, acima deixa eu apagar essa porcaria aqui. Vai ser acima de 70, então até 120. Então esses dois aqui é o que? Facultativo. Agora, ainda que estão fora, quem mais? De 0 até quanto? Até 16. Só vai entrar nessa lista então quem os obrigatórios de 18 a 70 anos. Então 18 a 70 anos são obrigatórios. Se eu pegar só esses, que são os cidadãos, aqui vai estar a nacionalidade, vai estar de 0 a 120, ou seja, nacionalidade é maior do que cidadania. Então a gente pode fazer um gráfico, inclusive aqui, colocar aqui dentro quem? Aqui nós temos a nacionalidade, e aqui dentro nós vamos ter quem? Cidadão. Então, nacionalidade é um conceito mais amplo que cidadania? É. Por conseguinte, pressupõe-se que todo cidadão brasileiro é titular da nacionalidade brasileira, seja ela primária ou secundária. Perfeito? Perfeito. Questão
correta aí. Por fim, vamos falar da questão 30. Indivíduos nascidos no exterior poderão, em certos casos, exercer vários dos direitos atribuídos aos brasileiros. Não poderão, no entanto, ser considerados brasileiros natos. Poderão sim. Temos 3 casos aí. Os nascidos de estrangeiro, desde que o pai ou a mãe esteja ao serviço da República Federativa do Brasil, são considerados brasileiros natos. E outros 2 casos, quando forem registrados, quando filho de pai ou mãe brasileiro nasceu no estrangeiro, mas foi registrado numa repartição brasileira competente, é considerado também brasileiro nato. E por fim, quando ele nasce lá no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, mas não foi registrado numa repartição brasileira e também nenhum dos pais aí ele está a serviço da República Federativa do Brasil. Qual é a condição agora? Que ele venha residir no país, no Brasil, e opte a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então poderão ser considerados sim brasileiros natos. E assim nós vamos terminando aí por aqui as nossas questões relativas aí a esse primeiro dia, beleza? Um abraço, meu povo, e até mais.